Tudo bem, pessoal? Boa noite. Quem está bem, diga, eu estou bem. Isso mesmo. É porque às vezes nós falamos, né? Mas às vezes não estamos bem, não. E assim, essa semana inteira foi bem preciosa, pensando, paizinho querido, eu queria tanto falar sobre algo que tivesse poder também para mudar a minha própria vida. E fiquei pensando sobre isso. E existe algo tão precioso que durante o nosso dia a dia quase não nos percebemos, que diz respeito ao que falamos. Porque existem 3 princípios muito grandes naquilo que falamos. É o que falamos, como falamos e por que falamos. E na maioria das vezes nós falamos sem saber o porquê estamos falando, como estamos falando e o que estamos falando. Por exemplo, você pode compartilhar conosco alguma dessas atitudes que eu e você já tivemos ou temos até hoje na vida, de falarmos algo e depois, meu Deus, eu não deveria ter falado isso. Aí você corre para a pessoa e pede desculpa. Só que já foi. Nós falamos algo sem pensar antes, ou seja, sem não ter a consciência do que estávamos falando, e acaba que a outra pessoa fica chateada, fica ofendida, se frustra com uma palavra que nós falamos a ela. Vamos começar? Tem alguém que diga assim, não, eu já fiz isso, ou até hoje eu faço isso. Eu falo, mas às vezes não entendo por que falei e não entendo como falei aquilo. Mas saiu, já foi. Vamos lá. Vamos compartilhar juntos isso daqui. Quem começa? Raíssa. Muito isso. E depois, nossa, falei isso, aí a pessoa ficava até estranha comigo. Mas hoje em dia, eu até fico assim, penso antes de falar alguma coisa, se não vai machucar, se a outra pessoa não vai entender errado. Mas eu melhorei a respeito disso. É o fato de pensar 2 vezes. Pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Antes de comentar. Ah, é só um comentário, mas esse comentário pode pensar. É porque, na verdade, a gente sempre pensa assim, né? Ah, se você se ofendeu com o que eu falei, então você tem algum problema na alma, né? Só que se eu não pensei e não falei com consciência, eu também tenho. Entende? Então eu acabei mostrando à pessoa que a ofensa dela é um problema, mas a maneira como eu falei também é um problema em mim. De falar algo sem pensar, ou de falar por falar e não saber o porquê que eu falei aquilo. Consegue entender? Mais alguém? Todos, né, gente? Sempre, sempre nós passamos por isso. Quando dá um erro, mas a gente vai monitorando. Eu acho que esse dia que aconteceu algo assim de... Nossa! Só que não adianta você chegar pra pessoa e pedir desculpa pra ela. Você tem que fazer ela virar também. Se você fez ela virar pra ficar ruim, tem que fazer ela virar pra ficar boa de novo. Não basta só chegar, pedir desculpa e virar as portas e ir embora. Tem que fazer com que o dia da pessoa se torne bem, melhor, né? Ou aquela palavra que você fez que inverter, ela desinverter. Foi isso que eu exatamente que eu fiz, né? É porque hoje não, há muito tempo, né, foi criada essa palavra desculpa. Então a desculpa é uma forma de se desculpar por um erro que eu cometi. E nós usamos essa palavra desculpa de maneira muito simples, muito fácil. Qualquer coisa, me desculpa. E eu me lembro de uma situação uma vez com a Gisele, de que há alguns anos atrás, eu fazia alguma coisa e falava desculpa. Ela, não, você não tem que pedir desculpa, você tem que não fazer isso. Aí eu pensava, nossa, realmente faz sentido. Porque assim, a desculpa em si, ela não traz o retorno daquilo que você fez de uma outra forma. A desculpa é uma forma de você perdoar o que eu falei ou você desculpar a minha atitude, mas lá no fundo ela pode gerar aquelas sementezinhas de ofensas, aquelas sementezinhas de frustração, aquela semente que faz com que eu não olhe você mais da mesma forma como eu olhava. Você quer ver um exemplo? 90% das coisas que eu falo vai determinar o que eu estou sendo naquele momento. Eu não tenho como eu conhecer a Natália só pelo fato dela caminhar. Mas tudo que sai da boca dela vai começando a traçar dentro da nossa mente a pessoa que ela é. Tudo aquilo que falamos vai traçando em nós a pessoa que está falando conosco. Então, por isso a necessidade de nós pararmos e pensarmos antes de falar, ou seja, falarmos com consciência. Certo? Mais alguém? Nesse ponto, foi uma coisa que eu percebi assim, que o dia que eu parei para prestar atenção nisso aí, foi o dia que a gente decidiu realmente sair da religião e começar a conhecer o Pai. Uhum.
Aham. A gente fazia parte de um chamado de ministério, assim. E quando eu fui falar com o pessoal, assim, eu não soube me expressar corretamente e acabei, do meu jeito que eu fui me expressar, eu acabei ofendendo as pessoas. E a hora que eu percebi isso, eu fui lá atrás para conversar, mas assim, hoje eles ainda não estão abertos para resolver esse problema. Então agora tem que esperar o Pai mover o coração deles para eles conseguirem se abrir para a gente conversar novamente, tirar todo esse mal entendido do caminho para a gente conseguir se acertar e tudo voltar como era antes. Justamente. Assim, gente, ó. E eu procurando na Bíblia, eu queria entender se na Bíblia existia alguma situação de alguém que cometeu algo assim, cara. E achei um cara... Nossa, gente, esse cara fez isso com Deus. Aí eu fiquei, não, esse cara não fez isso com Deus. Eu fui ler de novo, esse cara fez isso com Deus. E o pior é que eu já vi esse moço de perto. Não porque eu estive com ele, na verdade eu estive com Jesus e ele estava perto. E se naquela época eu tivesse esses códigos dessa revelação do que ele fez, eu teria chamado ele, moço, por que você fez isso? Por que você falou algo sem entendimento do que você estava falando? E logo depois o pai veio e começou a corrigir esse moço e trazer uma essência do que realmente deveriam fazer. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que ele fez sem saber o que estava falando. Ele somente falou. Em um momento de êxtase, em um momento de alegria ali, sem saber o que iria falar, ele falou o que não deveria. E nós vamos já ver quem foi esse moço. Eu amo demais esse moço, principalmente pela atitude que ele teve em morte, mas foi uma atitude que ele fez com o próprio pai, em falar algo para o pai que ele não deveria. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então vamos continuar. Então, assim, todas as vezes que nós olhamos para essa questão do que falamos e por que falamos e como falamos, nós chegamos a um princípio muito, muito gratificante quando nós entendemos que Jesus não falava por falar. Jesus não chegava diante de alguém, não tem algo na Bíblia que você ache sobre Jesus de dizer assim, Jesus falou isso, não tem sentido nenhum. Você não vê Jesus falar algo e depois voltar e dizer assim, poxa, discípulos, me desculpem, eu não deveria ter falado dessa forma, eu errei em falar isso com vocês, e me perdoem porque não era a minha intenção. Não, porque Jesus tinha consciência do que ele estava falando. Ele tinha consciência de que as palavras que saíam dele tinham o único sentido e o único benefício de transformar a vida de quem estava ao seu redor. Então, quando nós falamos por falar e não temos essa consciência de que aquilo que eu falo vai ou transformar a sua vida ou fazer com que você seja literalmente levado a um abismo de que você pense, eu não sirvo para nada, alguém falou que eu não sou nada, alguém falou que eu sou isso, alguém falou que eu sou aquilo, nós acabamos tendo atitudes no falar ao contrário de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui, eu com o Dani, e, gente, eu vi algo do pai que me deixou impressionado. Ele falou uma frase para mim, uma palavra sem consciência é como um oceano sem oxigênio. Ele não tem poder de gerar vida. Todo oceano, todo mar que não tem oxigênio também não tem vida. Porque não tem como os peixes viverem, não tem como o ecossistema marinho viver, porque não tem oxigênio. É o oxigênio que gera vida sobre os animais marinhos, os animais que vivem ali. Então, qualquer palavra que nós temos sem consciência ou palavras fúteis, elas são como o oceano sem oxigênio. Elas não geram vida nas pessoas. Pelo contrário, é quando eu falo a você e em vez de gerar vida dentro de você, eu faço com que você comece a ouvir aquilo que eu estou falando e, pelo contrário, você começa a pensar que você não é ninguém, que você não pode, que você não vai conseguir, que você é um Zé Ninguém, que você é um zero à esquerda. Você quer ver um exemplo? Existem centenas de palavras que nós falamos sem saber o que significa. Quer ver um exemplo? Nossa, que ideia de girino. Alguém sabe o que significa isso? Hã? Pior que não é. Cara, que ideia de girino você teve agora? Alguém sabe o que é girino? Girino. Não. Eu também pensava, gente. Girino é burro, é jumento. Essa é a palavra certa para o girino. Dependendo do lugar, é girino ou jirico. Entendeu?
Então, é um jumento, é um burro. Aí eu olho pra você e digo assim, que ideia de burro, que ideia de jumento você teve. Por quê? Porque eu falo, porque todo mundo fala, ou porque eu ouvi essa expressão e falo também. Quem já ouviu aquela expressão assim, moço, você vai colocar o bofe pra fora? Alguém já ouviu isso aí? Mas nós falamos. Mas o que é bofe? É o pulmão. Ou seja, tem sentido dizer que alguém vai colocar o pulmão pra fora? Entende? Você quer ver outro exemplo? Você está conversando com alguém, alguém fala alguma coisa e você diz, ah, sua ficha caiu. Aí você, sua ficha caiu. O que significa sua ficha caiu? Eu descobri que sua ficha caiu essa semana. Você já parou para pensar por que nós usamos essa expressão? Sua ficha caiu? Pra mim é por causa do telefone de ficha. Dos anos 90. É isso mesmo. Ou seja, eu colocava a ficha ali e eu só poderia fazer uma ligação se ela, pá, caiu. Aí nós usamos a expressão que quando você fala, não entende, e de repente, pá, caiu a ficha, ou seja, agora você conseguiu pegar o que eu estou lhe falando? Entende? Então são essas pequenas coisas que nós falamos, porque ouvimos, mas não paramos para pensar, o que significa isso? Por que alguém está falando isso? Não, nós só falamos. Então o que falamos tem poder realmente de trazer até uma pessoa uma realidade de vida ou uma realidade de morte. Quantas pessoas você vê trancada num quarto, não querem sair e vivem em depressão, espírito de depressão sobre ela. Mas se você for buscar o porquê que aquilo está acontecendo, é porque alguém foi gerador daquilo ali. Ou seus pais, ou a sua família, ou algum amigo. Alguém foi responsável por falar e gerar ofensa dentro daquela pessoa. Por falar, por não pensar antes ou por não ter consciência do que estava falando. De olhar para a pessoa e dizer, você nunca vai ser ninguém na vida. Você não serve para nada, você é inútil, você nasceu e eu não sei por que você está aqui. Aí essa pessoa começa a se fechar no mundo dela, aí aquele espírito maligno que se aproveita da situação, que é o espírito de depressão, vem sobre essa pessoa e começa a levar ela a viver em um mundo em que para ela não existe mais futuro nenhum de vida. E você sabe com quem são as pessoas que mais sofrem com as palavras lançadas ao vento sem consciência? Cite uma para nós. Alguém que você acha que sofre mais com alguém que fala sem pensar, sem consciência. Fala por falar. O próximo? Dak. Os pais? Mais alguém? Quem é que mais sofre? Mais sofrem com as palavras que nós... Porque nós estamos falando que... Quem mais sofre o filho? É, O filho sofre. é o que falamos, como falamos e o porquê falamos. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quem mais sofre com as palavras sem consciência? Ou seja, eu não sei porque eu falei, como falei e o que eu falei. Só falei. Quem tá próximo, tipo assim, uma pessoa inconsciente, não tem consciência do que ela fala, então ela joga pra sempre porque é o mais próximo dela. Pode ser o cônjuge, mãe, filho, ou tem um convívio mais próximo. Isso mesmo, dona Michele. Mais alguém? Gia, quem você acha que mais sofre quando falamos sem consciência? Falamos por falar. Os filhos. Sempre que estão mais próximos, né? Sim. Um impacto, né? Por quê, gente? Simplesmente porque quando você chega diante do patrão na sua empresa, ou diante de um conhecido, ou diante de um amigo, você tem hábitos de falar com cuidado. Tudo bom? Bom dia. Como você está? Você está bem? Sim? Eu lembrei de algo, tipo assim, que o Vinha até uma vez comentou. A ideia do convívio, entende? Quando cai na ideia do convívio, também cai na ideia de você falar sem consciência, entende? Não ter a cautela de quem está do seu lado, de pensar e falar o que você vai falar, se vai machucar, se não vai, que você vai gerar vida, se não vai. Porque ele criou a ideia do convívio. Justamente. Aí você chega diante do desconhecido e você trata assim. Você dá bom dia, você dá boa tarde, você dá boa noite. Você pergunta se o dia da pessoa foi bem, se ela está bem. Você pergunta se ela já se alimentou. Você pergunta se ela precisa de alguma coisa. Só que geralmente são as pessoas de fora. São as pessoas da empresa, são as pessoas, os vizinhos, é algum parente de sangue, alguém de fora. Quando trata-se de esposa e quando trata-se de filho ou quando trata-se de esposo, nós não temos esse mesmo cuidado.
Então são as pessoas mais próximas, ou as pessoas que fazem parte do nosso convívio, são que sofrem com essa ausência do falar sem consciência. Porque simplesmente nós, faça isso para mim. Simples. Ou então fala para um filho, sai daqui que você está me atrapalhando. Simples. Então você vai gerando dentro dele que essa é a maneira que você o está tratando, é a maneira como ele deve também tratar as pessoas. Ou seja, são as pessoas que mais sofrem com as nossas atitudes de falar sem consciência. Porque, na verdade, deveria ser o oposto. Nós deveríamos tratar quem está próximo de nós, ou quem está dentro da nossa casa, ou próximo da nossa vizinhança, da mesma forma como nós tratamos o patrão, da mesma forma como nós tratamos algum parente distante, da mesma forma como nós tratamos alguém na rua. Perguntando se está bem, bom dia, boa noite, boa tarde, você pode fazer isso, por favor? Você faria isso por mim, por favor? São atitudes que nós temos em falar que gera dentro da pessoa que ela é importante para você e ela não é alguém que está ali disposta a fazer algo porque você quer. Não. Porque há importância nas suas atitudes segundo as atitudes que você olha que essa pessoa pode fazer por você. Consegue entender? As pessoas mais próximas a gente é que sofrem mais com isso. Justamente. Porque elas são as pessoas que fazem parte do nosso convívio. São as pessoas que estão do nosso lado 24 horas. E na verdade... Um patrão só trata o patrão bem pelo benefício que pode receber. Entende? Justamente. Eu trato você bem porque eu sei que se eu tratar mal, você vai me chamar atenção. Aí se a esposa trata... você não fala isso e ela vem retrucar ou ela vem falar, aí você acha que ela está tentando ser superior. E você já começa a querer falar também. Não, mas você tem que fazer. Não, mas você tem que me ouvir. Eu sou seu pai, você tem que fazer. Eu que mando aqui. Não. Gente, faça como eu digo, mas não faça como eu faço, não deve ser algo que nós devemos praticar. É o contrário. Nós devemos fazer porque simplesmente faz parte da nossa identidade, porque, afinal de contas, nós estamos imitando nosso pai. E aqueles de dentro de nossa casa olham para nós e entendem que nós estamos imitando alguém. Então não tem como eu dizer, faça como eu faço, mas não faça como eu digo. Não tem como. Porque, geralmente, o que você ouve é o que vai determinar aquilo que você faz dessa pessoa, aquele mapa dela. Não tem como eu olhar para o Ada e simplesmente fazer uma figura de quem ele é só pelo fato dele andar. Não, é a maneira como ele fala. A maneira como ele fala vai começando a fazer com que os meus olhos comecem a traçar ele como ele é. Você já viu aquela experiência, aquela sensação de você falar com uma pessoa durante muito tempo pelo telefone? Muito tempo. Aí na sua mente ela é de um jeito, pela maneira como ela fala. Aí quando você encontra essa pessoa pessoalmente, você olha, nossa, eu imaginava você alto, forte e de outra maneira. Eu não sabia que você era assim. Gente, eu já passei por isso, pelo amor de Deus. Todo lugar desse país onde eu fui ministrar, que eu chegava no lugar, alguém olhava, nossa, você é bem baixinho. Aham. Eu falava, eu não imaginava que você era assim. Aí eu, nossa. Porque quando a pessoa falava comigo, o tom da minha voz e a maneira como eu falava com ela, ela imaginava que eu era mais velho e que eu era muito grande, forte e bem alto. Mas não. Eu acho que são poucos os lugares onde eu fui ministrar que alguém olhou para mim e disse assim, nossa, você é como eu imaginava. Não. Sempre olhar e dizer, nossa, você é muito baixinha. Eu ficava assim, Mas de onde a pessoa tirou isso? Pelo fato dela conversar comigo pelo telefone e fazer uma figura de quem eu era. E quando ela me encontrava pessoalmente, ela via que não era nada daquilo. E eu já passei por isso com outras pessoas, de conversar com alguém e imaginar, nossa, essa pessoa deve ser muito alta, deve ser totalmente diferente. Que eu chego lá, falei, nossa, ela não é tão alta. Ela não é como eu imaginava. Ela é branca, ela não é como eu pensava que era. Ela não era morena como eu imaginava. Você já passou por isso? De fazer uma figura de alguém, chegar na hora quando conhecer a pessoa, ser totalmente diferente de quem você já pensou? Da figura que você fez só pelo fato de ouvir a voz dessa pessoa? Sim, todos nós fazemos isso. Porque o que nós ouvimos ou como nós ouvimos é o que vai determinar a figura que nós fazemos de alguém. É por isso que é tão importante você e eu termos esse cuidado de falarmos o que falarmos e por que falamos. Porque senão nós vamos falar algo e depois pedir desculpa. A maneira como nós falamos algo, às vezes, não determina a intenção que nós temos. Porque você pode querer olhar para uma pessoa e dizer, nossa, eu amo você. Só que você pode dizer para ela, eu amo você, e ela não sentia amor. Só que a sua intenção era dizer a ela que você a amava.
que essa pessoa é importante para você, é especial para você, só que quando saiu da sua boca, saiu totalmente diferente daquilo que você imaginou que iria chegar até essa pessoa. Porque quando você fala o que você está expressando até chegar no ouvido dessa pessoa, vai simplesmente ter um percurso, dependendo da distância, daqui para onde a Raíssa está, daqui para onde minha esposa está. Se for pelo telefone, daqui para outro estado, daqui para outro país. Então, até chegar essa pessoa, aquilo que você gostaria de falar pode chegar totalmente diferente. Por isso que o falar com intenção é tão importante. Porque nós podemos falar algo que vai gerar dentro dessa pessoa vida. Nós podemos falar algo com intenção que não é simplesmente aquilo que você chega diante de alguém, aí quer desejar essa pessoa boas festas. Cara, mas você passou um ano sem sequer falar com essa pessoa. Pelo menos você está bonito, ou pelo menos parabéns por isso, ou pelo menos você é especial. Não. Você só chegou diante dessa pessoa, passou um ano sem sequer cumprimentá-la, e naquele dia você chega lá, boas festas para você. Não entra nela. Não consegue atingi-la de uma forma que ela olhe e se sinta bem, sinta o amor que você está tentando transmitir pelo que você está desejando a ela. Entende? Então nós temos que entender como nós falamos aquilo que nós queremos expressar para que seja gerado dentro das pessoas vida. Porque senão nós vamos caminhar, e quando nós falamos, as pessoas olham para nós com aquele olhar de que, nossa, eu acho que essa pessoa falou, mas no final das contas não serviu para me ajudar em alguma coisa. Porque hoje as pessoas nos incentivam a pregar o evangelho. Mas, gente, nós queremos pregar um evangelho sem saber falar de um pai que sequer, quando nós queremos expressá-lo, nós expressamos da maneira correta. E a melhor forma de você expressar algo para alguém é ficar com os lábios fechados e deixar fluir de você aquilo que você precisa falar. Sabe aquelas atitudes que as palavras são inferiores? Um exemplo. Às vezes você vai caminhando, você diz a uma pessoa, Jesus ama você, e a pessoa, Quando chega lá na frente, a sacola que ela vai carregando rasga. Aí você passa por ela e vai embora. Você acabou de falar algo que não condiz com o que está dentro de você. Porque se você passar e ignorar essa pessoa, nós nos comparamos à parábola do bom samaritano. Enquanto o sacerdote estava ocupado indo para algum lugar, o levita estava ocupado em ir para algum lugar, aquele que diante dos judeus não era alguém que poderia ajudar, porque afinal de contas era considerado ímpio, parou e ajudou. O bom samaritano. Então se você para, ajuda a pessoa, se doa aquele momento por ela, com certeza aquilo que você falou vai gerar vida dentro dela. Porque ela vai entender que você não olhou para ela simplesmente e disse Jesus te ama, sem atitude. Porque no momento em que você precisava manifestar atitude, o que você fez? Você foi lá, parou, tirou o momento que você estava pelo menos ocupado, mas parou ali ou apressado e deu 5 minutos da sua vida para demonstrar a ela o amor que você disse a ela quando diz Jesus te ama. Porque é fácil nós jogarmos para Jesus a responsabilidade que deveria surgir de nós. Né? Que de hoje nós possamos entender que antes de falarmos alguma coisa, vamos meditar um pouquinho, vamos ficar em silêncio antes de soltarmos aquelas pérolas que machucam. Aquelas pérolas que fazem com que o esposo fique triste, com que a esposa fique triste, com que os filhos sejam atingidos por uma palavra que, em vez de gerar dentro deles vida, faz com que eles venham se sentir decepcionados, venham se sentir frustrados, ofendidos. Com que os nossos pais possam ver que as nossas atitudes de antes, elas possam gerar dentro deles agora, não apenas o falar, mas o falar com atitudes. Então, é o porquê que eu estou falando tudo aquilo. E aí, quando eu disse a você que existe um homem aqui que falou algo sem consciência, e esse cara eu amo demais, só que nessa hora aqui ele falou algo sem saber o que estava falando. Lucas 9, 29. Lucas 9, 29. É esse moço mesmo. Amo demais esse moço. A atitude que ele teve, segundo a história, na sua morte, foi linda demais, mas ele fez algo que não deveria ter falado. Ei, Jesus. Coisa boa, hein?
Te amamos, Paizinho. Lucas 9, 29 diz assim: estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se afastavam dele, ou seja, Elias e Moisés, disse Pedro a Jesus, agora vem a pérola de Pedro: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Pedro falou por quê? Porque ele não sabia o que ele estava dizendo. Então ele precisava aproveitar e falar alguma coisa, porque afinal de contas, Moisés, Elias, Jesus, eu preciso falar alguma coisa. Aí Pedro, por não saber o que falar, soltou essa pérola. Seria bom que nós construíssemos aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. E por que ele disse isso? Porque ele não tinha consciência do que ele estava falando. Aí olha a resposta do Pai. É o que acontece conosco. Todas as vezes que eu e você falamos algo que não está de acordo com a palavra consciente, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, vai falar com você. Nesse momento ele tentou comparar Moisés e Elias a Jesus? Não, na verdade... As tendas? Não, na verdade, maninho, essa ideia das tendas que ele teve foi o seguinte: vamos fazer aqui 3 templos. Porque aí nós vamos poder ouvi-los, nós vamos poder adorá-los, entendeu? Nesse lugar aqui, onde nós estamos. Então vamos construir uma tenda para cada um deles. É como se ele tivesse dizendo, vamos construir aqui um templo para um templo para outro, um templo... Isso, um santuário para cada um de vocês, então. Mas ele não tinha consciência do que ele estava falando, entende? Mas imagina no manto que esse cara estava, porque presta atenção. Ele estava aqui em cima, ele fala que ele estava incandescente, ele estava brilhando. Eles viram a Jesus literalmente em glória. Entendeu? Mas é justamente por isso... Gustavo, mas é justamente por isso, é por não ter consciência do que ele precisava falar, é que ele soltou essa. Entendeu? É da outra forma de querer ajudar. Isso, entendeu? Outra vez também ele tentou, ninguém vai tocar em ti. Você não precisa morrer. Uhum. Então, tipo, no momento, ele simplesmente pensou, não, eu preciso aproveitar a oportunidade para falar algo. Aí ele falou isso. No calor da emoção, seu Ada, né? Pedro soltou isso. Aí qual é a atitude do Pai? A atitude do Pai é o que o Espírito do Pai faz diariamente conosco quando nós falamos algo. Nós falamos alguma coisa, o Espírito do Pai vem e fala dentro de nós. Filho, você não deveria ter falado isso. Filho, por que você falou isso? Aí nós, nossa... Aí você coloca a mão na cabeça e se desespera. Queria dormir na tenda. Aí você coloca a mão na cabeça e nossa, eu não deveria ter falado isso. Mas já era, já falou. Aí olha a resposta do Pai. Quando estes, versículo de número 34. Enquanto ele dizia isto, ele não tinha nem terminado ainda de dizer. Veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e estando eles na nuvem, temeram. 35. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Olha o Pai mostrando a Pedro. Pedro, por que você quer construir 3 tendas aqui se eu quero que você ouça esse meu filho amado? Porque talvez, num momento, Pedro pensou assim, não, vamos ouvir Moisés, então vamos construir aqui 3 tendas para que nós possamos estar ouvindo ele e ouvindo Elias. Acho que ele pensou, tipo, quanto mais, melhor, sabe? Estava tão acostumado com Jesus que quando viu para Elias e Moisés, ele se impressionou. E, gente, não tem como a gente entrar nesse assunto agora, porque não é o foco. Mas você já parou para pensar como é que João, Tiago e Pedro sabiam que era Moisés e Elias?
Existe uma resposta muito preciosa aqui. Que não adianta a gente entrar, porque senão a gente perde o foco do que nós estamos falando, que são as palavras. Mas existe uma resposta muito preciosa aqui, que quem já foi arrebatado sabe. Quem já foi arrebatado ou já foi até os céus, sabe por que que eles entenderam. Ei, coisa boa, Guga. Sabe por que que ele sabia quem era Moisés e quem era Elias. Sem eles não terem vivido... Opa, Jesus está aqui. Eita, Jesus. Sem eles terem vivido na época deles. Então, como é que eles sabiam? Quem já foi arrebatado sabe. Tendo ouvido aquela voz, Jesus se achou só. Seus discípulos se calaram. Opa, agora sim. Agora nós vamos ter consciência de que falamos algo que não deveríamos. Agora vamos ficar em silêncio. Por quê? Porque já cometemos o erro de falar o que não deveríamos. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Gente, pelo amor de Deus, de hoje em diante, eu peço a você com muito carinho. Pense, se preciso for, 10 horas antes de soltar aquela pérola preciosa que vai magoar alguém, que vai chatear alguém, que vai ofender alguém, que vai gerar dentro da pessoa frustração. Porque tudo que falamos são sementes lançadas. E nós não vamos nem entrar no mérito de que essas palavras têm no mundo espiritual um impacto muito grande. Tem um impacto gigante de gerar dentro de um ambiente algo que vai fazer com que você entre num lugar, ou você nunca teve a oportunidade de chegar em um lugar e dizer assim, nossa, que lugar pesado. Ou você nunca teve a oportunidade de chegar diante de um ambiente e dizer assim, nossa, coisa boa está aqui, gente. É porque o esposo e a esposa pensam antes de falar. É porque os filhos são ensinados, são estruturados a falar com consciência. Os pais, a esposa, o marido. E esse ambiente vai sendo gerado uma estrutura ali que simplesmente faz com que seja manifestado aquilo que literalmente está dentro de você. É aquilo que nós falamos. Se eu falo inconsciente, eu tenho todo o poder para gerar morte. Se eu falo com consciência, eu tenho poder para gerar vida. Então eu gero vida dentro de um ambiente. Aí mais uma vez eu digo a você que eu nunca irei esquecer essa frase. Toda palavra falada sem consciência é como um oceano sem oxigênio, que não tem poder de gerar vida. Eu amo o meu pai. Gente, quando ele falou isso para mim, eu fiquei desesperado. Bem aqui atrás do Google aí, eu fiquei desesperado de ouvir isso. Falei, Deus, como é que eu passei tanto tempo não pensando antes de falar aquilo que eu deveria falar? Apenas soltando as palavras, achando, não, eu posso falar dessa forma. Não, eu não posso falar dessa forma. Eu tenho que ter consciência do que eu estou falando e o porquê que eu estou falando. Porque senão, eu vou acabar gerando morte nas pessoas sem entender o porquê que eu estou fazendo isso. Alguém abre em Provérbios... Provérbios 15, 4. E alguém 12, 18. Provérbios 12, 18. E outra pessoa, por gentileza, 15, 4. Quem achou em 12, 4? Provérbio 12, 4. Quem abriu? Não é 12, 18, 4. 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Nessa tradução aqui, as palavras do tagarela. Quem é tagarela? Fala, 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 não pensa, fala, 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 fala. Fere como espada de 2 gumes. Todavia a língua dos sábios promove cura. 15, 4. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Nossa, gente. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. É você olhar assim e dizer assim, eu vou comprar essa casa, quanto custa? 1 milhão. Você tá louco, você nunca vai poder fazer isso. Aí a pessoa, essa é verdade, nunca. Aí ele chega em casa, nossa, minha esposa, não dá pra gente comprar aquilo, porque não tem como nós comprarmos.
Ela falou, mas você saiu daqui tão animada. Não, não tem como. Porque alguém soltou uma palavra sem consciência e chegou dentro dessa pessoa com uma espada que feriu aquilo que ela sempre acreditou que ela poderia fazer. Entende? Diferente de você estar num ambiente onde você diz assim, eu não vou conseguir a pessoa, você vai conseguir. Tem um pai cuidando de você, tem um pai que direciona você, tem um pai que ama você ao ponto de mimar você. Então, simplesmente, se você entende que ele quer dar a você, ninguém pode tirar isso de dentro de você. Aí você começa a olhar e diz, nossa, realmente, eu vou conseguir? Eu vou conseguir sim. E aí você começa a andar em direção àquilo, porque você sabe que você irá conseguir, porque quem irá dar a você é o seu pai. Você não está sozinho buscando aquilo. Então, a maneira como falamos, o que falamos e o porquê falamos, gera vida. Mas sem saber o porquê falamos, como falamos e o que falamos, tem grande chance de gerar morte. Falar, Michele? Não? Que gera morte. Então nós precisamos ter todo o cuidado como falamos e o que falamos. Principalmente para as pessoas que sofrem, que são as que estão ao nosso redor. Pelo fato do convívio. É aquilo que nós pensamos. Eu não devo pedir por favor, porque afinal de contas eu estou casado há 7 anos. Não precisa mais pedir por favor. Precisa. Ah, é porque é falta de educação? Não, porque é um reconhecimento de que eu entendo que aquilo que você está fazendo é tão bom para mim que gera responsabilidade em mim entender que eu preciso de alguma forma ter consciência de que o por favor faz com que você olhe para mim de uma forma em que a vida que eu desejei dizer isso gera em você vida. O fato de você entender que aquilo que você fala para a pessoa que está ao seu redor vai fazer com que ela possa caminhar e caminhar com você em um só sentido de vida, porque afinal de contas, se eu não peço por favor para você, por que eu quero dizer para você que você tem que pedir por favor para mim? Se eu não falo a você algo que vai trazer vida em você, como é que eu espero que você só fale palavras conscientes que geram vida dentro de mim? Entende? É por isso que nós vemos um marido lutando para conseguir algo, ele alcança aquilo que ele quer e a esposa não consegue. Porque simplesmente o marido ouve dela incentivos, que vai dar certo, você vai conseguir, e quando é a vez dele, não. Ele olha para ela e diz assim, não vai. Não vai porque não vai dar certo, você não estudou, você não tem força para fazer isso, você não tem capacidade para fazer isso. E enquanto ele cresce sozinho, porque simplesmente a mesma atitude que ela tem com ele de dizer, vai meu esposo, vai dar certo, vai lá, você vai conseguir. Ou os filhos, né? Chega aquele precioso filho perto de você e diz assim, pai, mãe, eu não consigo resolver essa conta de matemática, eu não sou bom em matemática. Aí você é isso mesmo, você é imprestável. E se você sentar ao lado dele e dizer, você consegue sim, meu filho, vamos lá, eu vou ajudar você, você pode sim conseguir, você gera dentro dele vida de que realmente ele pode fazer aquilo. E aí quando você pensa que não, seu filho começa a se desenvolver em algo que antes era uma deficiência para ele, simplesmente pelo fato de que as palavras que saíram dos seus lábios, de dentro de você, gerou vida. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Sim? Você falou a questão de filhos, né? Pai e filho. No caso, por isso que hoje, quando a gente vê, há muito. O filho cresce e se torna um filho inseguro. Justamente. Sem identidade. Porque quando era criança não teve incentivo do pai, da mãe. Justamente. Gente. Se desenvolver no lugar novo, no caso. Eu conheço a história de um casal muito preciosa. Eu me lembro que às vezes o marido chegava assim diante da esposa e dizia assim, nossa, você não quer me acompanhar, você não quer me apoiar, eu vou embora. Ela falava, vai, pra mim tanto interessa, se você quiser ir, você pode ir, eu não me importo, e darará, darará. E aí eu vi isso de perto. Acontecia a situação, aí a esposa dizia assim, por mim, se quiser ir, pode ir. Aí um dia, o esposo sofreu um infarto. Aí, o que mais eu ouvi de perto dela era, meu Deus,
por favor, não deixa meu esposo morrer. Por favor, não deixa meu esposo morrer. Aí eu passava para lá, voltava e falava, meu Deus, por favor, cuida do meu esposo, não deixa ele morrer, não deixa ele morrer. Porque sempre que falamos de maneira inconsciente. E aí no momento em que nós olhamos para a situação e vemos que tudo está acontecendo ao contrário ou segundo aquilo que nós falávamos, nós começamos a reconhecer que aquelas palavras que nós dizíamos, não, pouco me interessa, aconteça o que acontecer, não me interessa, se quiser ir embora você pode ir, faça o que você quiser. Aí nós começamos a ver no momento da pessoa de dificuldade, que ela está morrendo ou num leito de hospital, aí nós começamos, não, Deus, por favor, que essa pessoa não morra, não deixe ela morrer, não deixe ela morrer. Nós começamos a reconhecer que as palavras que nós estamos usando agora para o Pai, para Deus, nós deveríamos ter usado antes de acontecer aquilo. Quando nós chegaríamos diante do esposo, da esposa e do filho, como a Michelle diz, e gerarmos dentro dele algo que vai fazer com que seja criada identidade. Que vai ser aquele filho, aquela filha, que vai ser aquela esposa, esposo, os pais que olham para você e entendem que você tem algo para acrescentar na vida deles diariamente. Ou me diga que seu pai nunca ligou para você para pedir um conselho. Nossa, mas o meu pai pediu conselho para mim. Sim, seu pai pediu conselho para você. Sua mãe pediu conselho para você. Seus irmãos pediram conselho para você. Porque, afinal de contas, eles sabem que as palavras que saem de você geram vida. Pode solucionar problemas que eles estão passando. Pode gerar dentro deles identidade que nunca foi gerada em você antes de você conhecer o Pai, porque eles não tinham como gerar em você, porque, afinal de contas, eles foram criados dessa forma e entenderam que deveriam criar você dessa forma. Porque quantos filhos hoje vê o pai 2 vezes, gente? Uma de noite e a outra de manhã. Quando vê. Porque tem muito filho que vê o pai no sábado, a partir do meio-dia, quando ele retorna do trabalho. Porque quando o pai sai, o filho está dormindo. Quando o pai chega, o filho já está dormindo. Aí eu pergunto a você, quando é que eu vou ouvir o meu pai dizer a mim e gerar dentro de mim vida e identidade para que eu cresça uma pessoa estruturada? Nunca. Então, se eu posso passar o dia todinho fora, que não deveria ser algo que deveria acontecer dessa forma, mas se eu passo o dia todinho fora, pelo menos que quando eu chegue, eu tire 1 hora para gerar vida dentro dos meus filhos, dentro da minha esposa. E o que me impede de fazer isso durante o dia a dia? Nada. Porque hoje existe tecnologia que pode fazer isso. Quando você liga, quando você manda uma mensagem, algo que você faz que faz com que essa pessoa seja estruturada em uma identidade que vai fazer com que ela cresça olhando e entendendo. Meu pai foi responsável por fazer com que hoje eu fosse um homem que reconhece que eu preciso ser diferenciado. E assim eu vou gerando nos meus filhos, e aí quando nós conhecemos o Pai, aí pronto, aí tudo muda. Porque Ele direcionará você. Aí vai acontecer isso, que acontece diariamente conosco. Falamos algo inconsciente, aí vem o Espírito do Pai e começa a dizer a você, filho, você não deveria ter dito isso. Filho, por que você disse isso? E aí você, pai, eu não vou falar mais isso. Me ajuda a não falar dessa forma. Me ajuda a ter cuidado na hora de falar. E aí você começa a ter cuidado como falar, o porquê você vai falar, porque senão nós vamos ver pessoas se afastando de nós, não é por nada. É porque nós falamos algo que não deveríamos falar ou falamos em um momento que não deveríamos falar aquilo. Entende? Então é muito importante nós termos todo o cuidado quando falamos, porque as palavras geram vidas. E essa vida, ela tem poder de estruturar você e mudar literalmente a sua vida. Quem consegue entender? Bem? Então as nossas palavras vão ter poder de gerar vida. Então de hoje em diante nós vamos pensar o quanto for necessário, com consciência, para falarmos antes de gerarmos uma tragédia e depois disso usarmos aquela palavrazinha que é solucionadora de problema. Desculpa. Não, ela não soluciona problema. A desculpa é uma forma de você tentar reverter ou tentar apagar aquilo que você já escreveu. É a desculpa. Então eu preciso olhar para você e ficar olhando para você. O que eu vou falar? Não, eu vou dizer pro Jean que ele é feio. Não, peraí, o Jean é feio, deixa eu pensar, vou pensar um pouquinho. E o Jean tá falando comigo, eu tô pensando, não, vou pensar antes de falar. Porque se vier eu falar, aí eu faço que nem Pedro, né? Ah, seria bom nós construirmos 3 tendas aqui, como disse o Gustavo.
Ele estava tão extasiado com o momento, cara, vendo Jesus em glória, vendo Moisés e Elias, ele ficou, preciso falar alguma coisa. Aí ele fala essa pérola preciosa. Aí o pai vem e diz assim, esse é o meu filho amado. A ele eu vi. A ele eu vi. Aí a Bíblia diz que Pedro falou porque não sabia o que estava falando. Porque talvez a intenção de Pedro era fazer as tendas para que eles pudessem ouvir esses dois agora e não somente o filho. Porque, afinal de contas, Moisés e Elias, se eram profetas, então a geração de profetas tinha passado. Existia uma geração de um filho que estava trazendo a realidade do pai. E hoje nós, como filhos, precisamos ouvir o nosso pai. Amém ou não amém? E aí, quando nós ouvimos o nosso pai, nós temos cuidado com o que falamos. Porque, afinal de contas, seu pai nunca falou algo para você que você ficou assim, vai ter que me pedir desculpa, hein, Deus? Falou algo que me magoou. Não. Não. Ele não faz assim. Ele é a própria consciência. Ele fala com consciência. Ele fala para gerar vida dentro de você. Ele fala porque ele quer transformar a mim e a você. Ele fala porque ele quer que nós venhamos entender que aquilo que ele fala e quando ele fala, transforma você de uma maneira que você nunca mais esquece. Porque, confesso a você, de todos os momentos em que eu tive até hoje com ele, junto dele, ouvindo ele, vendo ele, eu nunca ouvi algo dele de eu olhar e dizer assim, rapaz, o senhor errou, o senhor vai ter que pedir desculpa para mim, o senhor falou algo que não deveria, não. Todas as coisas que ele falou até hoje transformou a minha vida, mudou a minha vida e gerou vida dentro de mim. Sempre, sempre, sempre foi assim, até hoje é assim. Sempre. Então, por isso, nós precisamos sempre termos cuidado naquilo que falamos. E use as palavras necessárias para você expressar aquilo que você precisa expressar. Palavras necessárias, palavras que geram vida. E não palavras que têm poder para transformar morte dentro de alguém que está querendo ser estruturado. Amém? Alguma dúvida? Nenhuma? Tudo certo? Que o papai abençoe muito você. Eu amo você. E que nós venhamos de hoje em diante ter esse cuidado na hora de falarmos. De agora em diante, na verdade. Quando sairmos daqui hoje, já saímos já tendo todo esse cuidado de falarmos aquilo que nós queremos falar para que dentro das pessoas sejam geradas vidas, palavras que falamos. E lembre-se sempre de algo, nunca esqueça disso. E nós encerramos. Não trate o seu patrão, não trate alguém de longe, não trate um advogado, um juiz diferente de como você trata a sua esposa e seus filhos. Se você dá bom dia para eles, dê bom dia para os seus filhos, dê bom dia para sua esposa, dê bom dia para o seu esposo. Se você pergunta como foi o dia dele, pergunte como foi o dia da sua família, daqueles que estão junto de você. Se você tem preocupação em como falar, tenha preocupação em como falar dentro de casa, junto com os seus vizinhos, junto com os seus parentes. Para que você não seja aquela pessoa que fora é alguém e dentro é outra pessoa totalmente diferente. Amém? Tamo junto. Amo muito vocês. Papai abençoe. Amém?